Ei, pessoal, aqui é Luiz Galvão, eu sou geólogo, empresário do setor de mineração, pratico os princípios da sustentabilidade e sou ambientalista. Hoje nós vamos conversar sobre o CO2 na atmosfera. Atualmente, a concentração de CO2 na atmosfera é aproximadamente 400 partes por milhão, ppm. Isso convertido em percentagem é 0,04%. É um valor verdadeiramente insignificante. Mas a ONU e sua equipe, formada de notáveis pertencentes aos países ricos, eles alegam que essa concentração chegou a ser tão elevada que está aumentando o efeito estufa. O efeito estufa está aumentando a temperatura do planeta. E aí vai resultar no aquecimento global. Mas vamos aqui analisar de onde vem esse CO2. A partir de 1850, os países que se desenvolviam naquela época, isso era a segunda revolução industrial, utilizavam pesadamente o carvão. Depois passaram a usar o petróleo. Essa concentração que eles consideram anômala foi gerada por eles e se tornaram ricos. Agora tem essa alegação da ONU e sua equipe de que precisa reduzir a concentração de CO2 na atmosfera. Muito bem. Por que eles, que foram os causadores desta anomalia, não assumem? Adotaram o seguinte procedimento. Vamos convocar os países pobres em desenvolvimento, principalmente aqueles que poderão despontar como líderes no futuro, e vamos estabelecer com eles, uma maneira de compartilhar o prejuízo que nós geramos. Porque sozinhos eles não querem assumir. E como seria essa redução? Vamos reduzir o CO2. Mas espera aí, uma substância com essa concentração, isoladamente, é a responsável por alteração de efeito estufa, aumento de temperatura e aquecimento global? O clima é um fenômeno altamente complexo. Ele não leva em conta as explosões solares, ele não leva em conta um dos principais motivos do aquecimento da superfície do planeta, determinadas áreas da superfície, como os movimentos do planeta Terra na sua órbita. Ele não leva em conta a circulação das correntes marítimas, nem tampouco das correntes atmosféricas. Vamos adotar apenas um procedimento. Nós temos que reduzir as emissões. Para onde pesa isso? Para os países pobres em desenvolvimento. De que maneira nós podemos remover o CO2 da atmosfera e atender, então, os princípios de redução de emissão? São dois: um natural e um artificial. O natural foi a opção dada pela ONU e sua equipe técnica. Então, para que isso aconteça, os países pobres em desenvolvimento precisam deixar de emitir. Tem que reduzir as suas emissões. Qual é a consequência disso? Em reduzir a atividade econômica. Atividade esta que pesa
sobre o agronegócio, sobre a supressão de vegetação, expansão territorial da agricultura e também da área industrial. Isso envolve a energia, o setor siderúrgico, o setor químico, o setor cimenteiro. Finalmente, os produtos gerados daí têm custos mais elevados e perderão a competitividade em relação ao mercado global. E o outro método? O método artificial. Esse é muito mais simples, muito mais barato, muito menos penoso e não mexe com a atividade dos outros países, principalmente os pobres em desenvolvimento. Esse procedimento é um mecanismo de remoção do CO2 através de um processo mecânico. Você tira o CO2 e vai injetá-lo em sumidouros. De que tipo? Campos de petróleo exauridos. Mas não podemos perder de vista a importância do uso do próprio CO2. É o gás da sua cerveja, do seu refrigerante. Ele serve para condicionar produtos alimentícios. Ele é o gelo seco. Ele está no extintor de incêndio em áreas elétricas, não é isso? Mas veja, foi escolhido o caminho mais difícil e mais penoso, em que os países pobres em desenvolvimento sofrem um freio, um atenuante no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Este procedimento, eu considero que é o método de colonização modelo século XXI. E isso é muito triste.